é uma organização conjunta do LCD com o LAUT, o Laboratório de Cartografia Digital, com o Laboratório de Aprendizagem, Logística e Transportes. O LCD coordenado pelo professor Henrique e o LAUT por mim, e nós dois temos feito um grande esforço para juntarmos os times e compartilharmos conteúdo. Então, esse é um dos primeiros eventos. Eu agradeço muito o Rafael Lino e o Jaime Cardona pela organização e gostaria que vocês tivessem uma boa participação. Vou passar para o Henrique. Henrique, algum comentário e aí a gente segue. Não, legal. Não, obrigado, Orlando. Na verdade, você fez esse convite. Na verdade, conversou, tinha aqueles temas que você comentou aí agora há pouco. Eu acho que esse é um tema legal, porque eu particularmente comecei a usar, acho que eu uso desde 2006. Então, quando eu ainda estava dando aula na Federal de Uberlândia, comecei a fazer uma parceria com o professor da computação. A gente fez um algoritmo para identificação de falha em plantio, né, mais processamento de estado de imagem. E aí, assim que a gente fez, chegou nos resultados legais, assim, falou, bom, vamos escrever, então. Daí eu falei, beleza, se você quiser, faz aí um esqueleto e a gente começa a discutir, né, a estrutura. Aí ele falou, vou te mandar, então, um overleaf. Aí eu falei, mas não entendi, né, a princípio eu não conhecia. Aí ele explicou a plataforma, eu fui atrás, comecei a olhar, aí desde então, todos os artigos a gente tenta fazer, principalmente assim, os mais completos, né, não de evento, porque geralmente de evento não tem nem template. Mas para revista, ele é muito fácil, porque você entra no journal que você acha que é o ideal, lá já tem um template, você só baixa, porque o grande problema de fazer no Word ou em outra plataforma ou software é que depois que você escreve, você tem que colocar no formato da revista, é um negócio que você perde com referência, e aí deu uma dor de cabeça danada. E aí a gente começou a usar. O Marcos já usou, o Luciano usa bastante, né, o Rafael Lima agora também está usando, e aí até propus para o Rafael, e ele como já está redondo aí na ferramenta, acho que pode passar para a gente algumas coisas interessantes. Eu vi que tem outros aí também, o Danilo, o pessoal sempre fala dele aí, que ele sabe mexer. Se tiver alguma dica no meio do caminho aí, Danilo, só tá bom, não, tudo bem. Eu mexo só desde 2008 também. Aí, faz um tempo já. O pessoal aí já... O pessoal já tem uma certa experiência. O pessoal da matemática, eles têm uns templates das teses, tudo já lá no site. Devia fazer um para a FEC também, né? Eu acho que é um padrão que a gente tem que começar a usar. Justamente. Tudo que é novo, né? Muita gente fica com receio de usar, né? Então, é sempre meio difícil, mas eu acho que facilita muito o serviço de todo mundo. E é bom que trabalha várias pessoas ao mesmo tempo, né? Exato. O último trabalho que a gente fez, por exemplo, Orlando, acho que foi com o pessoal de Minas também. A gente escreveu junto o artigo em 2 dias, assim. Então, tinha 5 pessoas escrevendo, cada um escrevendo um pedaço, retirando o que o outro colocou, fazendo aquela bagunça, assim. Só que daí, a hora que acabou, tá redondo, ficou legal. Então, se para reunir esse pessoal, é impossível. Então, foi bem bacana. Tem essa questão da colaboração, né? É colaborativo. Mas, no mais, é isso. Tá ótimo, uma ótima oportunidade. A gente, no site do LAUT, a gente deixa os modelos de tese, de proposta, de pesquisa, de qualificação e de dissertação, deixa também modelo de iniciação científica. Num outro momento, a gente podia fazer esses templates aí para o LaTeX, se vocês quiserem fazer juntos aí, eu achei uma boa ideia isso. Bom, mas vamos lá. Eu, num dado momento, vou ter que sair, que eu tenho um outro call, tá, pessoal? Eu também. Mas, boa sorte. E eu já adianto para os meus orientados, eu estou com muita vontade de criar como padrão usar o LaTeX, tá? Então, vocês se liguem. Excelente mesmo, professor. Boa ideia. Bom, então, pessoal aí, o Danilo, o Marcos, até mesmo o Henrique, ou quem tiver experiência com o LaTeX ou LaTeX, né? Se quiser dar alguma dica aí no decorrer do workshop, sinta-se à vontade. Tá certo? Tudo bem, fica tranquilo. Beleza, pessoal. Então, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, né?
Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo ao Laut por ter aberto espaço para a realização desse workshop e agradecer também ao professor Henrique pelo convite. Bom, a ideia geral desse workshop é introduzir para vocês um pouco sobre o LaTeX, ou LaTeX, né? O LaTeX, ele nada mais é que uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação relativamente simples, que vem sendo utilizada por pesquisadores e escritores, né, da parte acadêmica do mundo todo. Pelo fato dele otimizar aquele tempo que é gasto com a formatação de texto. Então, a formatação de tabela, de figuras, a questão da citação das referências, numeração de páginas, espaçamento de linhas. Todo esse tempo que a gente às vezes perde no final da escrita do artigo, o LaTeX ele tem a função de realizar essa tarefa. O LaTeX ele baseia-se na seguinte ideia: what you see is what you mean, que significa basicamente o quê? Que você, como escritor, pesquisador, usuário, você deve se preocupar com a escrita. Então, você deve se preocupar com as informações que você vai estar inserindo dentro de um template. Já a parte de programação, né, a parte de formatação, isso deve ficar de responsabilidade da máquina, do computador. Então, você se preocupa apenas com a escrita e o computador vai fazer essa formatação do texto. Dessa maneira, o LaTeX ele vem sendo utilizado na escrita de documentos científicos, né, como livros, dissertações, teses, artigos, qualquer outra forma de publicação acadêmica. O LaTeX ele não é utilizado apenas para a formatação de texto, mas ele é utilizado também na criação de modelos matemáticos complexos, na criação de tabelas, inserção de imagens, a questão da citação de referências bibliográficas e diversas outras funções. O LaTeX ele permite que a revista ela crie o seu próprio template. Então, esses templates eles são disponibilizados de forma gratuita aos usuários. Então, uma vez que você baixa o template, o que você precisa fazer é entender um pouquinho ali, né, da programação por trás do template e inserir, né, literalmente as informações do seu texto. Como qualquer outra forma, qualquer outra linguagem de programação, o LaTeX ele necessita de alguns editores. Aqui eu trago alguns exemplos: o Share LaTeX, o TechMaker, o Autoria e o Overleaf. Foi o editor que o Henrique comentou, e é o editor que eu escolhi para apresentar o LaTeX, né, pelo fato de ser o editor que eu já tenho certa experiência com ele. Além disso, eu escolhi o Overleaf pelo fato do Overleaf ser online, ou seja, você não precisa fazer o download de um editor no seu computador. A única coisa que você precisa é acessar o site, criar uma conta, escolher um template e começar a trabalhar, começar a inserir as informações. Então, o que eu espero até o final desse workshop é que vocês sejam capazes de criar uma conta no Overleaf, escolher um template, né, de uma revista. A gente vai inserir, então, algumas informações. Eu pedi para vocês trazerem algum artigo escrito por vocês, ou qualquer outro artigo, só para a gente começar a brincar um pouco. A gente vai trabalhar com inserção de figuras, inserção de tabelas, equações e, por fim, a questão da citação de referências bibliográficas. Eu acredito que, não sei se todos vocês já tenham acesso a essa apresentação. Os próximos slides aqui contêm alguns links. Então, vocês podem acessar através da apresentação. Caso vocês não tenham, aqueles que não têm, eu vou enviando esses links no chat do Meet. A gente vai entrar no site para criar uma conta. Eu vou passar por alguns templates. O template que eu escolhi, que a gente vai trabalhar junto para ficar padrão, é o template da TRB. E aqui algumas ferramentas online que a gente vai estar utilizando no decorrer do workshop. Então, o que vocês podem fazer, quem já tiver com o slide aí, é acessar o site do Overleaf, então, que a gente vai criar uma conta. Eu acho que para ficar uma maneira mais fácil, para a gente não se perder muito, eu acho melhor assim, eu faço, né? E na sequência vocês fazem, porque vocês vão precisar ver o que eu estou fazendo primeiro para depois fazer. Vocês vão ter que sair da tela, né? Para poder fazer o de vocês. E se por um acaso ficar muito pequeno, vocês não estiverem enxergando, vocês me avisam que daí eu dou um zoom na tela. Pode ser que aconteça isso. Certo? Tudo ok? Beleza. Eu acho que se vocês quiserem ligar o microfone, talvez, aí a gente fica mais interativo, assim. Talvez pra gente ir fazendo.
Eu vou dando feedback de vocês, se estão acompanhando ou não. Beleza? Eu Então, já vamos criar a conta. Isso, vamos criar uma conta primeiro, tá? A forma de criar conta é bem simples, pode ser o seu e-mail pessoal, através do Gmail ou do OrcID, né? Não vai precisar confirmação de e-mail nem nada. Eu vou criar uma conta aqui. Criar uma conta nova aqui para começar do zero. Dando certo, aí vocês vão avisando que deu certo. Basicamente, o que vocês precisam para criar uma conta é de um e-mail válido. Rafael, uma pergunta. Quando eu entrei, ou seja, quando você colocar o e-mail, essa senha é uma senha nova? Porque aí tem a opção também de você entrar pelo Google. Então, é o que eu fiz, que entrei pelo Google diretamente. Mas... Pode ser. Acaso. Sim, pode ser ou criar uma senha nova, ou criando pelo Google mesmo, aí confirma a senha do Google, vai ser a mesma. Beleza. Certinho? Se todo mundo tiver aqui nessa tela aqui, a gente vai criar nosso primeiro projeto, então. Quero que vocês vão nessa opção aqui, Academic Journal. Certo? Que refere-se, né, aos artigos. Antes de entrar na parte do código em si, aqui na parte superior direita, aqui eu quero que vocês cliquem aqui em Templates, certo? Então, assim, a gente tem um artigo que a gente está pensando em escrever, a gente tem os dados que já foram processados, então, assim, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai escrever. A primeira coisa que a gente, né, que a gente faz ao escrever um artigo é geralmente escolher a revista antes, né? Porque a gente já trabalha num template de acordo com a revista. O Overleaf, ele conta com um banco de dados com diversos tipos de templates. Tem o template, existe a possibilidade de criar, então, templates de artigos, de livros. Você pode, por exemplo, criar um currículo de acordo com o template dentro do Overleaf, criar sua tese, sua dissertação, começar um documento do zero, né? Então, existem diversos tipos de templates e opções dentro do Overleaf. O que a gente vai fazer aqui é buscar por um template específico, da TRB. Então, aqui na barra de pesquisa, eu vou digitar o nome da revista. Transportation Search Record. O primeiro template que aparece aqui já é o da TRB, então eu vou clicar nele. Como esse template ele já se encontra no banco de dados do Overleaf, então eu não preciso fazer o download dele, eu já abro ele direto no Overleaf. Vou abrir como template. Pessoal, se eu estiver muito rápido, alguma coisa, vocês avisam, certo? Então, aqui, quando eu abro o template, a gente já cai de cara no código, né? Que é onde a gente vai estar inserindo nossas informações do texto. Só que antes de falar sobre isso, voltar para cá, eu quero que vocês cliquem aqui nessa setinha do lado do menu. A gente vai cair nessa página aqui. Essa página aqui é a página dos nossos projetos. Então, todo artigo, todo template que a gente for criar, ele vai se encontrar nessa página. Suponhamos que vocês pesquisaram o template no banco de dados Overleaf, né, de uma revista, e vocês não encontraram lá. Qual que é a opção? É procurar na internet e entrar no site da revista. Né? Hoje em dia, grande parte das revistas, elas já oferecem um template no formato LaTeX. Então, vocês vão acessar o site da revista, vão fazer o download desse template. Esse template é no formato zip, certo? Vocês vão baixar e não vão descompactar esse arquivo. Aí, aqui nessa página, vocês clicariam, né, em novo projeto e fariam o upload do arquivo, no formato zip, né, navegando pelo computador. Não é o nosso caso aqui, porque o nosso template ele já está dentro do banco de dados do Overleaf. Então, agora aqui, vou voltar para a página lá do código.
Tá todo mundo me acompanhando? Tudo certo? Tudo ok? Sim. Tudo certo, pessoal? Tudo bem? Eu me perdi. Certo. Depois, quando clicou na setinha, onde tem que clicar? Isso. Então, eu Sign cliquei nessa setinha e caiu nessa página aqui, ó, se você estiver me acompanhando. Eu só vim aqui para poder mostrar para vocês como vocês fariam o upload de um projeto, de um template, caso ele não tivesse no banco de dados do Overleaf. Então, vocês viriam um novo projeto e fariam o upload do projeto. Como a gente já tem o template no site do Overleaf, eu só vou voltar aqui de novo para o código. Então, só voltei no código de novo. Tá bom. Então, em relação aqui do lado esquerdo da tela, tem os tipos de arquivos do template. Esse ponto .tec aqui, ele refere-se ao código em si, ao código com texto, ao arquivo de texto. Então, é onde vocês vão estar inserindo as informações de texto dentro do código. Esse arquivo .bib, ele refere-se aos arquivos, ele é o arquivo das referências. Então, é nesse arquivo que a gente vai estar inserindo as referências bibliográficas. O arquivo PDF é esse daqui, que é o de cima aqui. Ele refere-se a esse arquivo aqui do lado direito da tela, que é o PDF que vai ser gerado após a formatação do texto. Certo? E esse arquivo CLS, eu vou deixar para explicar ele no final, quando a gente já tiver finalizado o workshop, para que vocês possam entender um pouco mais o que seria esse CLS. Assim, aqui do lado esquerdo da tela, então, tem a parte do código em si, onde a gente vai estar inserindo nossas informações, e do lado direito, então, é o PDF, que depois que eu mando compilar, então, assim, eu insiro a informação aqui no código, né, o texto aqui no código, mando compilar aqui em cima, nesse botãozinho verde, ou Ctrl Enter, e o que eu mandar aqui do lado direito, ele vai gerar aqui no lado esquerdo no PDF. Então, assim, quando a gente abre aqui, pode ser que assuste um pouco, porque, de fato, o LaTeX ele é uma linguagem de programação. No entanto, é uma linguagem de programação relativamente fácil e que vale a pena o esforço pelo fato dele otimizar realmente aquele tempo que a gente gasta com formatação de texto. Então, espero que depois desse workshop vocês passem a considerar ele como uma ferramenta de uso. Posso fazer só Eu imaginei que você fosse falar essa questão de assustar mesmo, porque quem não está acostumado bate o olho e fala assim, não compensa fazer isso não, né? Porque realmente ele dá um susto na hora que você vê, né? E padronização é o que você falou, é isso que no começo é chato, tá? No começo é difícil, vamos dizer assim, quem não está acostumado, mas depois a coisa flui. Mas se você usar aquele rich text ali em cima, ele já fica um pouco mais amigável. Você clica ali, pessoal, dá uma olhada. Onde você falou? Desculpa. Do lado do Force, em cima, o verde. Aqui. Aí ele já fica um pouquinho mais amigável o texto. Aqui, ó, tá vendo? Mas mesmo assim, quer ver? Ó, sobe um pouquinho. Ó lá. Aí o texto já começa um pouquinho para baixo, ali onde está o abstract, por exemplo. Ó, tá vendo? Aí você consegue escrever uma cara de um Word aí, de um PDF. Então ele fica um pouquinho, se você voltar, marcar aí alguma coisa e voltar para o source, ele vai ter aquela cara, né, com as barras e tal. Então, às vezes, né, compensa o pessoal, talvez, né, vai aprender no source, daí você vai mostrar, mas também alternando com esse reach aí, para não ficar tão cansativo nesse início. Interessante. Que eu não conheci, não é que eu não conhecia, eu não tenho muito hábito, mas realmente, pessoal, vendo a cara aqui, igual a gente falou, assusta menos do que olhar aqui. Mas a gente vai... Pode falar, quem que o José ia falar alguma coisa? Tem alguma diferença básica usando o source ou rich text? Porque realmente o rich text fica mais fácil, né, de ver. Não tem, mas, por exemplo, a hora que você for incluir uma figura, por exemplo, que o Rafael vai mostrar, na figura você tem vários parâmetros que você inclui na tabela, e aí no rich text você não consegue fazer isso. Você tem que fazer no source. Pensando em texto, vale a pena. Pensando em texto ou rich text, por exemplo. Eu acho que talvez seja mais amigável. Outra coisa também, não sei se o Rafael vai falar, mas eu vou só comentar antes que eu saia daqui a pouquinho, é que, principalmente para quem faz correção, né, então, por exemplo, o Orlando, ou os próprios colegas, né, que querem fazer comentário no texto, ele tem uma função que você consegue controlar essas alterações.
como a gente faz no Word. Então, isso ajuda bastante, né? Então, às vezes, por exemplo, o Rafael me manda lá, ó, professor, acabei o artigo. Eu vou fazer a correção em cima, eu não altero simplesmente o texto, eu altero marcando as edições. Então, ele consegue ver o que eu alterei, né? Isso é bom, por exemplo, para quando você vai corrigir em inglês. Então, não é só mudar o texto, você quer mostrar o que a pessoa errou, né? Para ela ir aprendendo, né? Então, isso também é uma ferramenta que o Overleaf disponibiliza. Rafael. Beleza. Desculpa, mas você falou PDF à esquerda, o meu não tem o PDF aqui, porque eu tenho que recompilar, por exemplo, para ter o PDF. Manda recompilar, era para ter aberto já, de cara, manda recompilar para ver se ele vai aparecer. Ou você clicou em alguma coisa que ele... Não. Mas tudo bem. Ele não. Pode ser o tamanho do monitor também, não é? Ou volta na página de projetos aqui, ó, e abre de novo. Ele vai compilar o que eu rodei aqui, então é para aparecer o PDF. Não, mas tudo bem, pode seguir, só esquerda a cabeça, manda ver. Tá, beleza, pessoal. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho aqui, para ficar um pouquinho mais claro aqui, o código do source aqui. Tudo que tiver em verde e que tiver comentário, certo? E o comentário é feito pelo ponto de porcentagem. Tudo que tiver em azul é comando, tá? E o que tiver em preto é texto. Então, são as variáveis que vocês vão estar inserindo, certo? Só para aí, eu acho que talvez enxergando dessa maneira fica um pouquinho mais fácil de entender. Aqui, ó, nesse begin document, até o end document, lá no final do código, esse espaço todo, ele é reservado para o nosso texto, ou seja, para o artigo em si, certo? Então, dentro desse bloco de texto, vão estar as nossas seções. O resumo, o abstract, a introdução. Se for o caso de algum subtópico, né, uma subseção, então, vai ser onde a gente vai estar inserindo nossas tabelas, equações, se for o caso de gráfico, o que tiver de informação do corpo do texto vai estar dentro desse begin, dentro do begin document até o end document, certo? Aqui na parte do cabeçalho, só quero apresentar umas coisas para vocês antes de a gente iniciar de fato. Esse document class aqui, ele está dentro do cabeçalho, ele é quem define os tipos de documento. Se é um artigo, se é uma tese, uma dissertação, um livro, certo? No caso aqui, a gente está trabalhando com um artigo, certo? Esse é o código da TRB para artigo. Outra coisa que eu vou comentar aqui, que é muito útil, acho que não sei se a gente vai chegar a usar aqui hoje, mas é o uso de certos pacotes. Porque os pacotes eles funcionam como bibliotecas de outras linguagens de programação. O que acontece? O LaTeX ele oferece uma série de funções que ajudam na formatação. Que ajuda não, que permite que a programação e a formatação seja feita. No entanto, existem certas funções que eu não consigo fazer só com o que o LaTeX me oferece. Então, o que eu preciso fazer? Inserir certos pacotes. Por exemplo, se eu quiser fazer alguma alteração de alguma figura, né, alguma formatação específica de uma figura, eu vou precisar de algum pacote, inserir determinado símbolo matemático, alguma equação, dependendo do símbolo que eu estiver utilizando, eu vou precisar inserir um pacote. Por exemplo, se eu estiver escrevendo em língua portuguesa, né, a gente tem esses caracteres especiais, cedilha, os acentos. Se for esse caso, eu vou precisar de algum pacote específico para que ele possa reconhecer esses símbolos. Certo? Então, aqui agora, a gente vai começar, de fato, a colocar a mão na massa. Vamos começar a preencher, então, esse template. Então, como eu disse, o que está em negrito, está em preto, desculpa, é a parte de texto. Então, tudo isso aqui que está em preto são informações do template que a gente precisa preencher. Aqui, ó, o resumo, a introdução e as demais seções. O que eu vou pegar as informações do artigo que eu deixei pronto aqui. Então, eu vou começar a preencher. Primeira coisa que eu vou preencher aqui, o título. Se eu vou copiar o título aqui, vou identificar onde está o título. Logo no início, né, dentro do cabeçalho, eu tenho o título aqui, title. Então, tudo que tiver entre colchetes, eu preciso que vocês insiram dentro do colchete a informação do título. No caso do template dessa revista, por exemplo, eles pedem o quê? Que você insira também
aqui no cabeçalho do artigo, o nome dos autores. Então, aqui eu inseriria o nome dos autores no caso, né? Vamos inserir, o que mais aqui? Inserir, então, o título. Vou colocar, só preencher aqui, só para vocês verem. Santos. Deixar aqui do último ali. O nome dos autores. Author, aqui, e entra o texto com o nome dos autores. Vou copiar até todos os nomes dos autores aqui desse artigo. Vou colar aqui. Importante, você escolhe entre os colchetes, ok? Essa numeração que veio junto aqui é do outro template do artigo que eu utilizei. Vou apagar aqui. Vou mandar compilar. Vou voltar aqui para o cabeçalho, aqui no PDF. Vou mandar compilar só para vocês verem. Então, toda a informação que foi inserida aqui, ela veio para cá. O título, né, o que eu inseri foi o título, o nome dos autores, e aqui também eu já alterei o cabeçalho. Vou inserir agora o resumo. Então, vou copiar aqui, vou lá no código, né? Vou apagar esse resumo aqui, enfim, é só a informação da revista, e vou colar. Fazer o quê? Mandar compilar. Então, o que vocês veem que eu estou fazendo é o quê? Inserindo informações no espaço reservado para informações, né? Então, o que eu preciso fazer é inserir o texto, informação, e deixar que o computador faça a formatação em si. Vou dar um zoom na tela aqui, já que vocês fazem aí. Olha o que aconteceu aqui, nesse meu caso aqui. Como eu tenho um ponto de porcentagem, um símbolo de porcentagem, ele reconheceu essa porcentagem como comentário. Então, a informação que está toda depois da porcentagem, ela não veio para cá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar por algum símbolo que faça com que essa porcentagem seja reconhecida como texto, né? E não como um símbolo de comentário. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o porcentagem, o cifrão, a invertida. Então, você vê que agora, depois, aqui ele já reconheceu como texto, tanto que ficou preto aqui. Rafael, explica pro pessoal como é que você chegou nessa barra, porcentagem, cifrão aí. Tá, agora é só mandar compilar aqui para vocês verem. Para vocês verem que as informações agora foram todas aqui. E também o texto já não está verdinho mais, né? Ou seja, ele não está comentado. O que acontece é o seguinte, quando eu me deparo com algum caso desse tipo, não consegui representar tal símbolo. Um documento que eu tenho aqui, inclusive eu vou enviar para vocês, eu posso enviar, esse documento aqui que conta com alguns símbolos matemáticos. Então, ele tem a forma como que eu vou inserir esses símbolos matemáticos dentro do LaTeX. Então, nesse arquivo aqui, eu tenho alguns símbolos matemáticos, que vocês podem, alguns símbolos matemáticos, alguns tipos de pontuações, asteriscos, enfim, que vocês, ponto maior igual, menor igual, o que vocês precisarem de símbolo, se encontra aqui. Caso não tiver aqui, vai fazer aquela pesquisa na internet mesmo de como representar tal símbolo. E existem alguns símbolos ainda que vocês não conseguem representar de forma simples. Aí entra aquela questão dos pacotes. Então, vocês vão procurar por qual pacote utilizar na internet, né, um caso específico de símbolo. Na apresentação, o último slide, ele tem um link disponível com um site que vocês podem encontrar diversos pacotes, tá? É esse site aqui do CETAM. Então, uma vez que vocês... o site do CETAM, então, ele apresenta diversos pacotes, tudo numerado em ordem alfabética, e ele apresenta o nome do pacote, tá? O nome do pacote e a função dele. Como que vocês inserem... Só esqueci de comentar isso antes. Como inserir esses pacotes aqui no Overleaf? É bem simples. Vou subir aqui, tem que ser no cabeçalho, tá? Antes de iniciar a sessão de escrita do documento. Vocês vão chamar use package, né? /use package. Vocês vão inserir o nome do pacote. Então, o que vocês precisam saber é descobrir o nome do pacote que vocês vão usar. E aí, inserir o nome do pacote. Basicamente isso. Rafael. Oi. Desculpa, eu fico pensando, tanto com o professor Henrique, nos dois laboratórios do Alt, se vocês já não teriam
tais pacotes que encaixariam para o tipo de artigos que vocês vão fazer para tais revistas, por exemplo. Então, já deixa estabelecido lá para não deixar orientando, ficar buscando esse ou aquele pacote, por exemplo. Não haveria um padrão de alguns pacotes, já deixa disponível. Dá para fazer o quê? Dá para, tipo, é porque assim, a gente vai usando conforme a necessidade, né? Então, o que dá para fazer é, tipo, precisei fazer tal coisa, não consegui de forma simples, precisei usar tal pacote. Aí vai criando uma lista. O pacote X faz tal coisa. Seria uma opção. Né? Que daí diminuiria, otimizaria esse tempo de ter que ficar procurando por qual pacote usar. Outra coisa que você estava colocando ali, colocar no abstract, colocar autor, tal, você pode ir do lado direito, que eu estava observando, do lado direito, onde tem o PDF, porque eu reparei, quando você clica ali, clicar no abstract, clicar na introdução, clicar, você vai ter o esquerdo correspondente. Exatamente, isso. Está mais isso, fácil. Pessoal. Não, somente no começo, né, Rafael? Isso. Pois é, o problema é que, assim, isso é muito útil depois que o artigo já está praticamente pronto, para você identificar no PDF onde você quer alterar no código. Agora, quando ele está começando do zero, que nem agora, se você quer inserir alguma coisa, você tem que buscar no código com base no template, a não ser que o template já venha completinho. Se ele tiver lá abstract, introduction, os objetivos, né, metodologia, referência, você pode clicar e ele volta para o código. Mas se for começar do zero que ele está fazendo, você tem que necessariamente partir do código, do rich text. Eu abri um aqui de uma revista que é interessante para mim, né? Ele tem já alguns nomes, como se fosse entende? Então, você vai lá, na verdade, você vai substituir, né? Exato. Porque senão fica difícil. É até interessante. Eu imagino, porque se tiver sem nada, aí não tem como. Vocês estão fazendo aí junto? Vocês querem que eu dê um tempo para fazer? Já fizeram? Posso continuar? E aí, pessoal? Ô, Rafael, eu acho que é mais dinâmico você mostrar como é que funciona e depois o pessoal vai fazendo junto. Aí você vai ajudando quem quer replicar. O que vocês acham? Acho que é mais fácil, não é? O que vocês acham, pessoal? É melhor, isso aí, melhor. Isso, sim, pode ser. Rafael, que a gente já tinha pensado. Rafael. Pode, fica à vontade, Jaime. Como que fica aí para salvo? Ele vai ficar no saldo automático, né? Ali no... Sim, isso aí, pessoal. Ele vai ficando salvo, ele fica em nuvem, né? Então, assim, vocês podem sair da sua conta depois, quando você acessar de novo, vai estar tudo salvo. Vai estar de onde você parou. Só é importante mandar compilar com a internet, né? Recompilar. Se não compilar, então ele não fica salvo, não vai ficar salvo. Você precisa fazer ele... Isso. Ok. Obrigado, Rafael. Certo? Bom, então eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou mostrando para vocês como faz. Vou passar para a segunda etapa agora, que é a inserção de figuras. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá certo? Já amarrando o gancho, então, no que o Zé Carlos falou, ele comentou o seguinte, ó. Aqui nesse texto, nesse template, eu tenho uma figura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o template dessa figura. Eu não vou inserir a figura de outra maneira. Vou inserir a figura igual o template da TRB pede. Então, se eu clicar aqui sobre a figura, dar 2 cliques, ele vai abrir aqui no lado esquerdo, aonde essa figura está. Tá. Era para fazer isso, mas às vezes eu não sei se é algum bug, alguma coisinha, mas geralmente o que acontece é assim, quando você clica no PDF e ele abre a correspondente aqui do código, certo? No caso aqui, ó... Eu clicar no texto e não no título. Peraí. Então, eu cliquei eu não sei o que é o texto. Deixa eu ir na tabela. Parece que é algum tipo de bugzinho. Já acontece. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, mas... O que está escrito Gumbel Distribution aí, ó. Clica nesse texto, no Distribution, por exemplo. É que talvez ele esteja abrindo porque eu estou na figura. Deixa eu sair daqui. Ele não está abrindo a figura. Mas geralmente quando eu clico, então, pessoal, ou na figura, ou no texto, ou no nome figura 1,
que é para acontecer? É ele localizar no meu código aonde que essa figura está. Certo? Bom, mas eu sei onde a figura está aqui, né? Eu localizei aqui. Esse begin figure e o end, até o end figure, esse aqui é o bloco da minha figura. Então, minha figura foi inserida por meio dentro desse bloco aqui. O que eu vou fazer aqui é só copiar esse pedaço de bloco e vou jogar ele lá em cima, só para ficar na sequência do texto que eu estou fazendo. Seria aqui embaixo da introdução. O texto aqui. O que a gente precisa fazer antes de mais nada? Inserir, trazer as nossas figuras, né, do computador aqui para o Overleaf. Então, aqui do lado esquerdo da tela, eu vou criar uma nova pasta, certo? Vou chamar essa pasta de figuras para poder organizar minhas figuras aqui dentro. Figures. Criei uma pasta figuras. Se eu der 2 cliques aqui e clicar nos 3 pontinhos, eu vou fazer um upload dessas figuras para o Overleaf. Upload file, selecionar as figuras. Nesse caso, aqui eu estou trabalhando com figuras do formato .eps, tá? Porque eu fui aconselhado no último artigo a trabalhar com esse formato pelo fato dele preservar mais a qualidade das imagens. Mas o Overleaf também ele aceita o JPG, o PNG, JPEG, PNG, qualquer outro formato. Vou carregar as minhas imagens aqui. Deixa eu cancelar aqui, eu vou carregar só a figura que eu vou usar. Acho que a internet está um pouco devagar aqui, porque a imagem não é pesada. Lino, aí você carga de vez todas as imagens do artigo? Oi, Natália, desculpa. Aí você carga de vez todas as imagens do artigo? Isso, no caso você tem que ter as imagens do artigo separado. Então tem uma pasta, isso, aí só para a questão de organizar, eu criei uma pasta aqui chamada figuras, para toda vez que eu precisar da figura, eu chamar ela de dentro dessa pasta. Senão ela vai ficar jogada junto com esses seus arquivos aqui, certo? Então essa linha aqui, essa linha é importante, esse include graphics aqui, porque é aqui que eu chamo a figura. Então a figura, ela está dentro do Overleaf, mas ela não está dentro do meu bloco, para chamar essa figura. Eu vou chamar ela, como que eu faço para chamar? Eu simplesmente digito o nome da figura, dentro do colchete aqui. Então, a figura que eu vou chamar lá é a figura hardware. Quando começa a digitar, já aparece. Inclusive, ela está dentro da pasta figuras, que foi a que eu criei. Figuras, gráfico, está no formato .ps. Se fosse outro formato, ia aparecer o formato da figura. Ainda nessa figura aqui, a gente tem a questão da dimensão da figura. No caso desse template, a figura está definida em função da largura do texto. O que define isso é esse test width aqui. Ou seja, a figura ela nunca vai estourar o tamanho do texto. O máximo que ela vai ocupar é até o texto. Então, vai correr o risco de estourar esse limite de texto. Eu só vou mandar compilar aqui. Então, agora eu já importei a figura. Vou mandar compilar com esse tamanho aqui mesmo de largura. Vou subir lá que ela vai lá para cima. Então, beleza, minha figura já foi inserida. O que eu posso fazer aqui agora é brincar um pouquinho com o tamanho. Se eu colocar 1 aqui, por exemplo, vocês vão ver que ela vai ocupar o tamanho inteiro reservado para o texto, o tamanho da coluna. Tá? Pergunta, como que eu sei onde que a figura vai no texto, né? Por exemplo, se eu tenho várias figuras e aí eu quero colocar, ou seja, eu entendia que era aqui no source e eu me colocava na fila, né, que eu quero que a figura esteja, é isso? Aí vai de acordo com o seu artigo, né? Conforme as figuras forem aparecendo no texto, você vai inserindo elas. Deu para entender? Rafael, começa com begin figure, certo? Isso. Figura. Isso, esse é o bloco que define a figura. Aonde eu vou inserir ela no texto, aí varia com o seu artigo. Eu só estou trazendo aqui, só trouxe ela para a introdução aqui, só para ficar na sequência.
Pelo que eu entendi, Rafael, se eu quero inserir uma figura, por exemplo, nessa linha 2 aí, entre a 2 e a 3, eu pego esse bloco aí, todo de begin-end, e coloco nesse meio. Aí é o espaço onde vai ficar a figura. Isso, exatamente. É que aqui eu trouxe um textinho lá de baixo também, que eu vou precisar desse comando aqui para referenciar a figura. Mas se eu quisesse inserir a figura aqui, ela ia vir logo abaixo da seção de introdução. Sem comentário nenhum antes. Mas, Rafael, também tem, nesse caso, você pode falar desse HT aqui, ó, que é o elemento que define a posição da figura em relação ao texto. Quer comentar sobre? Então, dependendo de onde for inserida essa imagem, o tamanho dela, pode ser que você tem que ter uma quebra de texto ali, ou você pode fazer ela flutuar e ela se encaixa melhor. Então, no caso, se você colocar ela logo embaixo do texto, e você quer que ela apareça logo ali, você pode inserir, no caso, eu não lembro se é o H ou HT, porque aí você fala que é exatamente nessa posição. E tem outras que você pode deixar ela flutuar. Então, depende muito do qual que é o tamanho da imagem em relação ao texto. Mas, geralmente, ela aparece logo abaixo da onde ela foi inserida, né? Esse comentário que o Marco fez, isso aí realmente acontece bastante. Em muitas situações, a gente não quer deixar a figura muito longe de onde ela é mencionada, né? Então, a gente força que a figura fique ali. Só que aí você pode ter uma quebra muito grande no seu texto, né? Na própria edição gráfica, assim. E também um outro problema que pode acontecer, e que aí esse código, logo depois do figure ali, que você tem que tomar cuidado, é que às vezes o template ele é para 2 colunas. E sua figura não encaixa bem em uma coluna. Então, você pode fazer uma quebra no template como um todo, inserir uma figura maior, né, isso acontece bastante. Essas quebras, essa flutuação, isso é feito com base nesse código aí, no caso, esse exclamação HT, tem vários. Do mesmo jeito que o Lino mostrou aquele PDF com símbolos, lá talvez tenha alguma coisa, mas o que a gente faz geralmente? Surgiu esse problema, né? Ou a figura está com um tamanho ruim, ou tá no lugar errado, aí a gente parte para o Google e procura esses códigos. Tem esse livro aqui, ó, o Marcos passou para mim, ele é bem interessante, tipo, ele tem tudo. Ô, Rafael, esse H maiúsculo, ele fixa a figura no meio do texto, o H maiúsculo. Então, tem várias opções de flutuação também dessa figura. Aí o cara quiser fixar entre o texto, aí o cara usa o H maiúsculo. Senão, ela pode aparecer em qualquer lugar, né? Se você não fixar ela, às vezes. E ela vai variar, ela vai flutuar, né? Ela não vai ficar fixa. O Indy, deu para entender? Eu não sei se foi essa a sua dúvida. Ok. Tá? Então, pessoal, aqui esse livro aqui é bem interessante, tá? Tem bastante informações também, bastante linhas de código de como fazer. Mas a parte mais direta também, igual o Henrique falou, procurando na internet mesmo. E esses problemas a gente vai descobrindo conforme eles vão aparecendo, né? Bom, então aqui eu defini o tamanho da figura em função da largura do texto. Suponhamos que eu queira definir a altura e a largura do texto. Desculpa, a altura e a largura da figura. Consigo fazer isso também. Eu vou precisar apagar esse text width aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou informar o tamanho da largura e da altura da figura. Vou colocar aqui. Aqui eu preciso inserir o tamanho dela, né? 12 centímetros, vírgula, altura. 8. Mandar compilar. Ele alterou a figura aqui também já, só que aqui agora informando o tamanho da altura e da largura. A única questão é que tem que tomar cuidado para não haver distorção de imagens quando eu faço isso, né? E vamos lá. Legenda da figura, vamos copiar a mesma legenda aqui, tá? Aqui dentro do caption, o caption é a legenda da figura. No caso específico desse artigo aqui, eu nem vou alterar a ordem que ele está aparecendo, porque a figura, a legenda vem logo na sequência da figura. Uma coisa aqui importante que eu deixei para comentar agora, ainda não comentei, é em relação à referência da figura. Toda vez que aparece uma figura no texto, né, eu tenho que informar, tenho que citar ela antes. Segundo a figura tal mostra tal coisa. Então, eu tenho que referenciar essa figura no meu texto, certo? Eu vou referenciar ela aqui,
de acordo com o rótulo, de acordo com o nome que eu dei para essa figura. Então, eu vou chamar essa figura, o rótulo dela de hardware. Aqui, na hora de eu citar ela no texto, ela seja referenciada de acordo com esse rótulo aqui, eu vou dar o mesmo nome. Vou copiar hardware aqui, vou colocar hardware, vou mandar compilar. Agora sim, ele até atualizou aqui, ó, ele foi para a figura 1, certo? Que é a primeira figura que aparece no texto, a figura 1 está aqui, com a legenda e com as dimensões do jeito que eu deixei. Alguma dúvida? De parte de figura, basicamente é isso. Aí tem outras questões, como inserir figura lado a lado, como uma em cima da outra, rotacionar a figura, isso aí vai surgindo, né, conforme a necessidade, a gente vai procurando como fazer. Isso aqui é o que eu estou mostrando aqui hoje, é o básico mesmo, tá? Alguma dúvida? Rafael, eu tenho uma dúvida desde o começo, quando você falou, porque você já tinha gerado os EPS, né? E você deixou o diretório figures, que você deixou, seu. Então, você configurou o overleaf para considerar esse diretório seu como padrão? Porque eu vi que... Não. Quando você colocou hardware, ele já assumiu que era de figures. Isso, porque a única imagem que tem dentro da pasta, a única imagem que tem com o nome hardware está dentro da pasta figuras. Se eu tivesse outra pasta com outras imagens, né, e tivesse outra imagem, eu acho que eu não poderia colocar, acredito eu, que eu não poderia colocar o mesmo nome. Que aí eu tenho que informar ou alterar manualmente aqui de qual pasta que eu estou chamando. Ele veio automático, por quê? Porque a única imagem que tem com o nome hardware está dentro da pasta figuras. Certo? Entendi. Se eu tiver outra pasta e com outra imagem com o nome hardware, então eu altero só o nome do folder aqui. Ou eu não coloco o mesmo nome de imagem, para não correr esse risco. Se você tem mais C, D, F, por exemplo, você teria que colocar, né? C, 2 pontos, ou D, 2 pontos, barra também. O caminho do diretório, seria que colocar isso? Isso, mas o caminho do diretório ele já puxa automático aqui, né? Quando eu crio a pasta aqui. Eu não vou buscar, porque eu não busco do meu computador. Eu busco do folder que eu criei dentro do overleaf. Não é então, não é local. Não é local. Ele está na nuvem, né? Eu trouxe do meu computador para o overleaf e o local que ele busca é dentro do overleaf. Está aqui dentro. Tá. Então, isso que é a maneira colaborativa, né? Que o professor Henrique você estava falando. Legal. Tá certo. Agora a gente vai passar para a terceira etapa, que é a inserção de tabela. Aqui tem uma tabela. Vou tentar clicar. Agora foi, ó. Eu dei 2 cliques aqui. Na verdade, a tabela está aqui. Tá? Do mesmo jeito lá, begin figure, begin table. Do begin table até o end table é o meu bloco da tabela. Então, isso aqui, ó, dentro desse tabular aqui, ó, é a tabela que o cara utilizou aqui no template dele. Aqui, no caso, tem 4 colunas e não sei quantas linhas. Então, tá tabulado dessa maneira. O que eu vou fazer aqui, eu vou copiar esse pedaço de código aqui e só jogar lá em cima, tá? E eu vou copiar esse pedacinho de texto aqui também, ó, só para eu poder referenciar a minha tabela lá, chamar a tabela no texto. Okay. Vou inserir a tabela logo abaixo da minha imagem. Aqui. Então, como eu disse, tudo que está dentro do begin tabular até o end tabular é a tabela propriamente dita dele, certo? O que eu vou fazer aqui, eu vou apagar, tá? Eu vou utilizar uma ferramenta online, que está também no link na apresentação, para a gente criar a nossa tabela, certo? Eu vou vir aqui nesse gerador de tabela, tá? Aqui em arquivo, eu posso criar uma nova tabela ou importar um CSV de algum arquivo do Excel, tá? Vou criar uma nova tabela, vou informar a quantidade de linhas e colunas, tabela aqui, vou montar rapidinho aqui pra gente, tá? Então, o que é importante a gente fazer aqui? Já deixar a tabela formatada o máximo que a gente puder, para a gente evitar que a gente faça isso aí manualmente lá no overleaf. Porque o que acontece? Conforme eu vou criando a tabela aqui, quando eu peço para gerar, ele vai gerando código aqui. O que eu vou simplesmente fazer é criar a tabela, gerar o código, copiar esse código e inserir lá no overleaf. Então, é simples.
tá? A gente só vai precisar um pouquinho de edição lá no Overleaf depois. Vou criar uma tabela aqui com lista de experimentos. Precisão embarque. Estou puxando isso aqui lá do artigo que a gente escreveu. Embarque, só para ficar igual. Experimentos 1. Eu tinha deixado uma tabela pronta, mas aí eu achei que a gente ia fazer junto. Então, também deixei pronto. Rápido aqui. Então, aqui a gente tem uma precisão por experimento, né? De embarque e desembarque, uma precisão total. Vou fazer o seguinte, eu vou ter uma precisão média para cada evento e uma precisão de todos os eventos juntos, uma precisão total. Então, eu vou mesclar essas duas linhas, essas duas colunas aqui. Vamos ver. Certo? Então, como eu disse, vamos formatar essa tabela aqui o máximo possível para a gente evitar trabalho lá. Quando eu clico nesse quadradinho aqui, eu seleciono a tabela toda. Tá? Eu vou centralizar tudo, posso colocar para a direita, centralizar, à esquerda, vou centralizar tudo. Eu posso colocar em negrito, itálico, sublinhado, enfim, o que tiver de fazer de formatação, já fazer aqui. Tá? Eu vou colocar borda em todas as colunas e linhas. Tá? Vou mandar gerar a tabela aqui. Então, construir minha tabela, mandei gerar. Então, como eu disse, tudo que está entre o begin tabular e o end tabular é a tabulação da minha tabela. Então, é o que eu vou copiar. Né? O begin table e o end table já está lá, do código do template. Vou copiar esse pedaço aqui. Vou colar lá entre o begin center e o end center, que é onde cabe, que é onde centraliza, né, a tabela, de acordo com o texto. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar compilar, só para vocês verem o que acontece. Beleza, eu trouxe minha tabela, está aqui. No entanto, na verdade, ela não é bem uma tabela, né? Ela está como um quadro. Então, se for para eu seguir o padrão da revista, eu tenho que tirar essas bordas aí. Só que assim, é mais fácil colocar a borda lá e tirar a borda aqui do que colocar a borda aqui. Então, por isso que eu coloquei borda primeiro, eu vou remover aqui. Nesse begin tabular aqui, ó, esse CCC, isso aqui é a centralização das colunas. Então, se eu colocar L aqui de esquerda e mandar compilar, vocês vão ver que o texto todo da esquerda, da primeira coluna, ele vai para a esquerda. Certo? Foi tudo para a esquerda, agora eu vou voltar, que eu quero deixar tudo centralizado mesmo. O texto vai voltar tudo para o centro, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos remover, então, essas linhas da vertical. As linhas da vertical são essas barrinhas do lado dos Cs aqui. Se eu remover esses Cs, vou mandar compilar de novo, vocês vão ver que vai sumir toda a linha da vertical ali. Já começa a ficar com uma cara de tabela. Eu ainda não removi essa última linha aqui, ó, da vertical. O que aconteceu? Como eu mesclei, ele virou uma multicoluna aqui embaixo. Mas aí eu só vou remover essa coluna aqui, a barrinha do lado do C, mandar compilar de novo. E ele já removeu ali, então tá ficando com cara de tabela. O que eu preciso fazer aqui ainda é remover essas linhas do meio, essas linhas da horizontal. As linhas da horizontal são definidas por esse H-line. Certo? Então, do 1 para o 2 eu vou remover, vou tirar aqui esse H-line. Esses H-lines aqui tudo do intermediário. Do 5 para precisão total eu vou deixar, mandar compilar. Então, agora já está como tabela mesmo, igual a TRB TED, né? Vamos lá, em relação à legenda da tabela, é aqui no CAP. Passar esse livro aqui para baixo. Alterar aqui, precisão, eventos. Certo? O que mais? Em relação à referência da tabela, do mesmo jeito que eu referenciei a figura, que eu tive que chamar a figura no texto, eu tenho que chamar a tabela aqui também. Então, o mesmo nome que eu der aqui embaixo, aqui, ó,
Espera aí, pessoal, só um minuto, acho que eu apaguei alguma coisa aqui. Não, tá. No label. Desculpa, eu não tinha enxergado aqui. Tá, então precisão, legenda, precisão eventos, ok. Então, o mesmo nome do label aqui tem que ser o nome da referência lá no texto. Vou chamar tabela 1, table 1. Tá? O mesmo nome da referência aqui tem que ser tabela 1 também, table 1. Ok? Então, vou mandar compilar agora. E aí ele já chamou aqui, né, ele alterou então a legenda da tabela, e ele chamou a tabela 1. Na tabela 1, tal coisa acontece, e a tabela 1 aqui. A legenda ficou em cima porque é o template da tabela. Certo? Alguma dúvida em relação à tabela? Alguma dúvida em relação à tabela, pessoal? Acho que ficou claro, tipo, deu para compreender bem, Rafael. Tá, beleza. Tá, essas duas barrinhas aqui é o que dá a quebra na linha, que passa para a próxima linha, tá? E esse E aqui é o que separa as colunas. Ok? Então, experimentos e precisão de embarque e precisão de desembarque. E outra coluna. Ok? Então, agora, então, a gente vai partir para a parte a quarta parte, inserção de coluna, desculpa. Inserção de equação, tá? Vou pegar um pedaço de código aqui para a gente inserir a nossa equação. Vou chamar a minha equação também. Eu vou precisar de dar uma referência para a minha equação, do mesmo jeito aqui. Certo? E agora eu vou criar a minha equação. Como que eu vou criar a equação? Do mesmo jeito que eu criei a tabela. Então, tem uma ferramenta online que eu vou utilizar para criar a equação. Tá? E aí eu copio, simplesmente copio, né, essa equação e colo um pedaço do código gerado ali no site. Tá certo? Esse link também está disponível no PDF, na apresentação. Vou criar uma equação simples aqui do R médio quadrático. Uma coisa, conforme eu for digitando aqui a equação, ela vai aparecendo aqui embaixo. Então, vai dar para vocês verem se está certo ou se não está. Certo? E aqui são as funções matemáticas. E aí, conforme for precisando, vai utilizando. Vamos ver se eu monto ela aqui sem errar. Mas é uma equação simples, a gente precisa primeiro de uma raiz quadrada, tá? Raiz de n, no caso aqui uma raiz quadrada. Tá? Raiz quadrada de uma fração, de n sobre 1. Opa. 1 sobre n, desculpa. 1 sobre n. Eu vou ter um somatório. De i igual a 1. N igual a 1. Tudo isso aqui vai estar dentro de um parênteses, que eu vou fazer, vou achar o erro médio quadrático entre dois pontos, né, entre um par de pontos. Isso vai estar, isso, entre um par de pontos. Eu preciso ter um ponto de referência e um ponto medido para eu achar o erro médio quadrático entre esses dois pontos. Então, eu vou pegar um sublinhado aqui. Certo? Por exemplo, de um x de uma coordenada. De um x... Ops, desculpa. De um x medido. Vou só tirar aqui. Ó, lembrando que eu já estava errando aqui, ó. O colchete aqui, ó, esse primeiro colchete. O primeiro colchete, ele define o que é a raiz quadrada. Eu quero que tudo esteja dentro da raiz quadrada. Certo? Então, agora eu vou inserir, então, aqui de novo. Vou pegar o sublinhado aqui. De um x medido. Menos um, pegar o sublinhado aqui, menos um x referenciado. Ou, na verdade, é o contrário. Referenciado e um x medido. Menos um x medido.
Tá? E tudo isso aqui, ele tem que estar ao quadrado. Então, eu vou pegar uma potência elevado ao quadrado. Então, como vocês podem ver, aqui gerou a equação, do jeito que ela tem que ser. Eu vou copiar esse pedaço de código aqui, né? Rafael, uma pergunta antes de sair daí. Esses comandos que você colocou aí, por exemplo, o de raiz, ou do somatório, existe assim como para os operadores, onde a gente encontra esse tipo de comandos, ou como é que a gente sabe, descobre o que eles fazem? Onde que a gente pode encontrar isso? Ou já... Sim. Eu não ouvi muito bem o que você falou. Você pode falar um pouquinho mais alto? Sim. Por exemplo, ali nessa equação que você tem, por exemplo, o left. Esse left, o que está fazendo aí? O que ele faz? Então, na verdade, isso aqui, ó, ele vai inserindo conforme a gente vai usando as funções aqui, funções matemáticas. Ah, tá. Então, Marcos, você consegue... É isso mesmo, né? Você consegue confirmar para mim se é isso mesmo? Então, aí tem... Porque, assim, eu não precisei fazer isso manualmente. Conforme eu fui precisando das funções... Ele vai saindo aí... Ah, tá, entendi. Então, mas aí depende, né? Tem um outro site que a gente usa, ou também até por aquele, eu acho que esse PDF que a gente mandou, ali tem as operações matemáticas. E o left não aparece, nem o left, nem o right, né? Que é o que o Jaime falou. Então dá para você fazer sem eles. Isso, mas eu já entendi que isso. Eu tô aqui já no site, estou aqui colocando uma forma, e eu achei que era que você escrevia, mas não, eles vão aparecendo à medida que você vai clicando. Isso, mas é igual o Marcos falou, nesse site específico aí, dependendo, porque existem outros sites também para gerar equação. E o bacana desses sites é que você só vai escolhendo a operação que você quer, e aí você tem o bloco dela, e aí você só vai inserindo os seus valores, né, ou no caso as incógnitas, e você já vai identificando ali embaixo, já está sendo printada essa equação. Então, aí todas as operações você consegue identificar ali em cima. Entendi, Rafael. Entendi. Sim, Danilo? Ô, Marcos, isso aí também é o seguinte, dependendo da habilidade da pessoa com o tempo, eu faço direto, já insiro direto no texto, né? Eu não uso esses intermediários aí, não. Com o tempo, a pessoa vai pegando os comandos de raiz quadrada, os left, ele vai inserindo direto, já sai direto. Entendeu? Isso mesmo. Esse subscrito... Eu não uso esses sites aí, não, eu já insiro direto. Eu acho mais fácil para mim. Isso, porque o Danilo já tem uma certa experiência já. Depende da habilidade, né? Mas no início é bom usar isso aí, mas depois dá mais trabalho, eu acho. É isso aí. Então é isso, pessoal. Vou copiar então esse também, Rafael, quem trabalha também no matemática, o matemática 12.1, você já tem a opção lá de, como eu trabalho com ele, eu já clico lá no copiar formato LaTeX e ele já joga direto para o overleaf diretamente. Isso é uma opção boa, né? Quem mexe com matemática, com MATLAB, às vezes ele já copia direto em formato do text, né? Maravilha, então. Beleza, Jaime? Entendido, Rafael. Muito obrigado. Beleza. Então, eu vou copiar esse pedaço aqui e vou jogar lá no meu código, né? Bom, eu tenho aqui, ó, o begin equation, o end equation, do mesmo jeito, né, que eu inicio um bloco de figura de tabela. Aqui, novamente, né, o que a gente faz é chamar a equação no texto. Então, na equação tal, tem que referenciar ela. O mesmo nome que está aqui é o nome que vai ter que estar no label dela, no rótulo dela. Vou deixar até aqui que já está igual. E aqui embaixo do label, né, antes de finalizar a equação, eu vou colar um pedaço de código, né, o bloco que eu criei lá. Vou mandar compilar, ver se vai dar certo. Então, beleza, veio a equação aqui, a equação em forma de texto, né, na equação 1, tal. A equação vem montada, igual saiu lá, e também ela já saiu numerada aqui, certo? Isso de acordo com esse template. E é isso. Aí, se for para inserir demais equações, outras equações, ela vai aparecendo na sequência, conforme eu for inserindo na ordem do texto.
Alguma dúvida em relação à equação? Rafael, você falou do label, como também na figura, na tabela, falou do label ser o mesmo e tal. Ali, então, apareceu in equation 1. Esse 1 ou 2 ou 3, ele faz isso automaticamente na sequência que ele descobre, né? É isso? Na sequência, exatamente. Na sequência que você está citando essa referência no seu texto. Aqui foi a primeira equação que apareceu, então a equação 1. Mesma coisa para tabela e figura. A questão é o mesmo. Mesma coisa para tabela e figura. É tudo automático, numeração, tudo. Numeração de página também, não sei se deve ter numeração de página nesse template, tem, ó. É tudo, conforme for inserindo o texto, for surgindo nova página, vai enumerando automático, nome de figura, de tabela, de equação, tudo. José, também dá para você referenciar uma seção. Então, todos esses labels, eles são... Se você inserir uma equação antes, vai atualizar as próximas. Se você inserir uma tabela antes, vai atualizar as próximas. Então, toda essa inserção é automática. Exatamente. Você vai falar depois na lista, lá em cima, em qual página aparece? Dá para você referenciar a sequência, a seção também. Seção, subseção, tudinho. Certo, pessoal? Aqui, no caso, aqui, deixa eu ver, ele não, no caso desse template, ele não vem enumerado mesmo, porque a TRB, nesse template, não pede que seja numerado. Então, só tem o nome da introdução, aí aqui, no caso, tem uma subseção, vem outra seção, uma subseção. Se fosse uma revista com numeração de seções, isso aí seria automático também, conforme você fosse inserindo novas seções e novas subseções. Certo? Então, pessoal, a gente agora vai para a última etapa, tá? Que é a etapa de inserir referências. Fazer nossa citação e inserir referências. Como eu disse no começo do workshop, esse arquivo BIP aqui é o arquivo que contém as minhas referências. O template para as minhas referências, tá? Então, aqui logo de início, se eu quiser citar, se eu citei, né, tem um artigo, eu citei um artigo de congresso, né, em anal. Se você citou esse tipo de artigo, você tem que utilizar esse formato aqui, nessa sequência. Você precisa buscar as informações do seu artigo, né, de referência, e citar nessa sequência. Primeiro vem o endereço, o nome do autor, o nome do título, o ano, o URL. Se for um livro, eu vou precisar basicamente disso aqui, para a TRB, né? Se for um artigo, eu vou precisar dessas informações aqui. Nome do autor, o DOI, nome do jornal, ano, mês, número de página, enfim. Se por um acaso eu citei um relatório técnico, aí eu tenho que utilizar esse formato aqui, tá? Então, de acordo com o que eu estou citando, referenciando, eu vou usar o template aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um artigo na internet, para vocês entenderem como a gente vai fazer essa referência aqui, essa citação. Há um artigo qualquer aqui. Qualquer não, foi um artigo que eu escolhi para dar uma puxada. O Henrique está aí ainda? Estou aqui, Lino. Henrique está aí. Estou aqui. Vou pegar o artigo da nossa aqui, só para dar uma puxada com ele. Tá, pessoal. Então, eu peguei o artigo aqui, um artigo que eu até trabalhei junto com o professor Henrique. O que eu vou fazer? Eu preciso buscar o arquivo BibTeX, certo? Grande parte das revistas já disponibilizam esse arquivo BibTeX, inclusive esses aqui, tá? Nesse formato BibTeX aqui. Só que quando eu faço o download, eu não consigo abrir ele não consigo abrir ele direto no bloco de notas, que é o que eu preciso das informações do texto dele. Então, como eu não consigo fazer isso, eu vou buscar no Google Scholar mesmo. Vou mostrar para vocês como vocês vão pegar o arquivo BibTeX, tá? Do artigo. Então, esse é o artigo que eu referenciei, citei no meu texto. Quando eu clico aqui nesses dois pontinhos, nessas duas aspas duplas, eu vou em Cite aqui, né? Tem o formato BibTeX. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essas informações aqui, no formato BibTeX, vou levar lá para o meu código. Se eu simplesmente citasse, né, dessa maneira aqui, referenciasse dessa maneira, ele ia vir nessa ordem aqui. Primeiro ia vir o título, depois os autores, jornal, volume, número, página e ano.
Só que a TRB não é que o template da TRB não é esse. Por exemplo, aqui no penúltimo vem o volume, não vem o número de página. Então, essa é a parte que eu vou ter que fazer o quê? Pegar as informações que eu tenho do meu artigo de referência e jogar aqui dentro do meu artigo, do template da TRB. No caso, dessa revista aqui, né? Essa é a parte um pouco manual, tá? Se existe alguma forma mais automática, aí eu não sei se como o Danilo trabalha, mas o que eu faço é basicamente preenchendo informações. Então, o que eu preciso aqui primeiro? Nome dos autores. Eu vou pegar o nome de todos os autores aqui, ó. Olha, o DOI não veio junto aqui. Vou entrar aqui rapidinho no site da revista e pegar o DOI aqui. Então, assim, as informações que eu vou precisando preencher, eu vou preenchendo aqui no template. Esse file aqui, ó, é o diretório. Ele só salvou, né, nesse template aqui, o diretório do computador dele, de onde está salvo o arquivo que ele citou. Eu não tenho. Esse ISSN está dentro do PDF da revista, vou deixar aqui igual, só para exemplificar mesmo. Então, aqui é o nome da revista. Vou tirar também essas palavras-chave, porque não há necessidade de colocar as palavras-chave, não é obrigatório, né, colocar a palavra-chave na referência. O mês foi junho. Número 2, número de páginas aqui, 326. Então, assim, eu faço desse jeito, não sei se tem alguma forma mais automática. O nome do título, né? Vou pegar o título aqui. Sempre dentro dos colchetes, tá, pessoal? Pra não dar erro. O link aqui da revista não precisa. O volume é o volume 72, do ano 2020. Certo? Tá, então, agora que eu já busquei as informações do artigo e joguei para o template de referência do TRB, eu vou apagar aqui. Coisa importante aqui, é esse nome aqui, ó. Esse nome aqui é a referência do meu artigo. É o label, aqui como fosse as figuras lá. Né? Eu não tenho que dar um nome para a figura, para a tabela, para a equação. Aqui é como se fosse o label. Então, o nome que eu usar aqui vai ter que ser o mesmo quando eu informar lá no texto a citação. Então, segundo fulano, esse fulano vai ter que ser o mesmo nome aqui. Então, segundo Oliveira, 2020, só daí a gente se organiza do jeito que achar melhor. Vou colocar o nome do primeiro autor aqui, Oliveira, 2020. Aí eu vou voltar lá no meu texto. Aqui, a forma que a TRB cita é esse /citp. Vou colocar assim, ó, segundo /citp. Aí o que eu vou buscar aqui dentro? O label lá, a minha referência. Segundo quem? Oliveira, 2020, ele já vai preencher automático aqui. Então esse nome tem que ser o único. Segundo Oliveira, 2020, etc. Agora eu vou mandar compilar aqui. Então, mandei compilar aqui, apareceu aqui, ó, segundo Oliveira, et al., número 1. No caso desse template aqui, da TRB, ela cita o último nome, ela cita o primeiro autor, né? Ela cita os autores e ainda coloca numa ordem numérica de citação. Como foi o primeiro autor, já apareceu aqui o número 1. Não colocou não, né, Rafael? Depende. Não, isso. Depende muito do template. Isso, tem uns que pede o ano, né? Pede o ano, às vezes entre chave, entre parênteses. Exatamente. Nesse caso aqui, o que vai na citação? Nome do autor e a numeração. Então, né? como tem revista. Pode falar. Tu falou daquela hora, tem uma forma de fazer, você vai ter que codificar ele lá nos dados, por exemplo, de uma tese, e pegar da internet, como tu pega o do Bibliotex, aí usa um pacote, ele transforma automaticamente no formato da BNT, que é o CIT online. Em vez de ser CIT-P aí, o cara coloca /CIT online, aí ele já converte no formato da BNT. Isso é uma forma também, mas é um pouco mais complicado de fazer também. Mas às vezes quando se aprender a fazer, pode otimizar bastante tempo, né? Porque aquele trabalho ali é manual. Então, assim, é pegar a informação que está faltando e colocar no template. E aí, pessoal, aqui na
tá? Que eu citei no texto, e lá na minha referência agora, onde tá? O Oliveira já apareceu aqui. Então, o número 1 é o Oliveira, e a ordem que aparece, as informações, tá do jeito que a revista pede. Autores, título, volume, número, ano e número de páginas. Então, o que eu queria mostrar nesse workshop é basicamente isso. O que a gente fez, primeiro foi inserir textos, eu dou a introdução geral, inserimos textos, figuras, tabelas, equação, e agora, por último, a questão da referência e citação. Antes de finalizar, o que eu quero mostrar também, até já era para ter falado, antes de finalizar, em relação ao compartilhamento, que o Henrique falou no começo. Se vocês forem aqui no Share, vocês têm a opção de compartilhar com algum colega que está trabalhando junto no mesmo artigo. Ele pode editar ou apenas ler, ou compartilhar, né, com o seu orientador, enfim. Aqui, do lado, aqui em cima, né, no PDF, aqui tem para você fazer o download do PDF. Você clica aqui, ele já faz o download do PDF. Rafael, se não pagar, não compartilha muito, não. É só um, parece. Isso, é limitado, né? Acho que é uma ou duas pessoas. Uma ou duas pessoas, né? Agora, se você pagar, é $7 por mês, aí pode ter 6 pessoas. $15 deve 10 ou mais. Tem essa questão também, pessoal. Então, assim, se for a versão paga... Mas eu acho que é a única limitação, né, da versão gratuita, assim. Não, tem algumas coisas. Tem outras coisas? O tempo de compilação também, Rafael. O tempo de compilação, se o arquivo for muito grande... Ele pode não compilar e ele vai dar um problema na compilação lá. Mas, para isso, uma pergunta. Todos têm que ter a conta paga? Ou só que criou, por exemplo? Não. Só o que vai compartilhar com todos, né? Obrigada. Beleza. Aí, pessoal, também tem como submeter direto, isso aí eu nunca fiz, mas tem como submeter direto no site da revista para aquelas revistas que aceitam. Tá? Como forma de submissão, o formato LaTeX. Bom, eu acredito que seja isso. Espero que vocês... que eu possa ter aberto um pouco a mente de vocês para... Uma pergunta rapidinho. Sim, Natália. No você quiser compartilhar, como você faz tipo, anotações sobre o texto, sabe? Tipo, por exemplo, X-parte, eu não gostei daquela X-parte, como eu falo para a outra pessoa, tipo, muda isso por, sei lá, outro texto. Beleza. Se você selecionar o pedaço do texto que você quer que seja feita alguma alteração, você seleciona o pedaço e adiciona o comentário. Entendi. Tem que tomar cuidado na hora de apagar. Supor, se você mudar alguma coisa ali, pode ser que você apague o comentário, né? E aí, não sei como faz para recuperar o texto. O Rafael já fez. Uma vez já aconteceu isso. Eu não sei como que eu resolvi. Eu não lembro. O que acontece, viu, Rafael? O que acontece muito também quando tem muita gente trabalhando é o cara apagar algum comando importante que gera uma problemática também. Já aconteceu comigo. Também mostra aquele do lado ali de compilar, onde tem a opção para fazer o download do PDF, e eu acho que ali também mostra os erros, né? Os possíveis erros. Tem os erros. Algum pacote que eu usei que não era para ter usado, algum erro. Tá, aqui como tá laranja e azul, tá ok. Estaria errado, algum comando realmente errado, se tivesse... Tá? Então vamos supor, se você fez uma tabela muito grande, uma figura que passou do espaço do texto, aí ele vai apontando qual a linha e o que está acontecendo ali, né? Tá, mas esses erros antes. Eu acho que era isso que eu queria passar. Rafa. Oi. Dá licença. A minha preocupação, eu já falei com você, né, ontem, lembra? Sobre as referências. Eu uso o EndNote, mas acho que o Mendeley, Zotero, outros vão ser assim. E eu trabalho em cima do EndNote, ou seja lá qual software for, que eu confio. É lá que vai sair. Ou seja, eu penso que eu tenha que gerar em Word para depois converter. Lembra que eu descobri que dá para converter e trazer tudo para o BibTeX, né? Isso. Colar tudo lá. Mas daqui a pouco, quando você tem alguma alteração,
entende? E de uma maneira colaborativa, daí que eu acho que pode complicar um pouco. Como você tem um comentário, você altere e use o EndNote para, novamente, do EndNote, fazer novamente a cópia, que é simples. Quando você gera, exporta, copia, você entende? Porque fazer na unha, como você estava fazendo ali, é muito difícil, né? É trabalhoso. Aí o Zé Carlos, ó, é verdade, ele viu essa questão toda que talvez daria para combinar aí o EndNote e, de alguma maneira, fazer esse trabalho aqui que eu fiz de inserir as informações automáticas. Mas aí tem que dar uma investigada melhor e ver, né? Qual seria a melhor opção para isso. Colocando na referência, tá legal. É claro que depois você tem que, ao citar, que nem o CITP, que nem você comentou, vai ter que fazer isso, claro. Tudo bem. Mas, essa é a minha maior preocupação aí. No uso de figura, é muito, muito legal. Acho que tem que usar isso daí. Tem que usar isso daí. Outra questão também, eu acho que você tem que ter isso no Word, separado, porque daqui a pouco você está enviando, podemos estar trabalhando para a TRB, mas daqui a pouco você vai para outra revista, que tem outro template. Entende? Porque daí você, no EndNote, novamente, você vai usar o estilo correspondente para depois copiar o BibTeX correspondente. Tem sentido? Exato. Acredito, tem. Não, para mim tem. Inclusive, você falando isso me lembrou de comentar sobre a última coisa que eu falei que ia falar no final do workshop, que é sobre esse ponto CLS aqui. Esse CLS aqui, na verdade, é ele quem faz a programação. Porque o que a gente faz aqui, basicamente, no TEC, é inserir as nossas informações. A gente tem que se atentar, né, claro, aos comandos, tem que entender um pouco dos comandos, mas quem faz isso, quem programa mesmo, coloca no formato, é o CLS. Cada revista, né, quando você faz o download do template, o CLS vem junto. Então, cada revista, ela tem que criar esse CLS, que é ele quem formata o texto. Então, vamos supor assim que vocês, suponhamos que vocês resolvam mudar de revista, por algum motivo. Né? Não quero, essa revista não se enquadra mais, enfim. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão acessar o site dessa revista, né? Vocês não precisam fazer o download do template inteiro, do template e começar do zero de novo, inserindo todas as informações de novo, seção por seção, inserindo figura, tudo. O que vocês vão fazer? Nesse document class aqui, é onde eu chamo o arquivo CLS, que é ele quem formata. Então, esse, TRB 1 official aqui, esse aqui é o CLS, eu puxei ele. Se eu puxar um CLS de uma nova revista, ele vai adaptar o texto que eu inseri para o novo template. Então, ele vai colocar as seções na ordem certa, tudo que tiver o ajuste de tamanho de texto, de espaçamento de texto, a posição dos títulos, tudo isso aí vai ser feito de forma automática. Certo? Então, não precisa mudar de revista, vou começar do zero? Não. Vocês procuram por esse CLS aqui. Muito ótimo. Muito bom, ótimo. Isso é bem interessante. José, isso aí, na verdade, é um dos motivos também para a gente usar, né? Isso é muito comum, né? Eu, pelo menos, tento fazer com os alunos, a gente sempre mira numa revista bem alta, assim. Então, geralmente, você baixa lá na porta e já tem um feedback muito produtivo. Nem sempre é positivo, né? Você nem sempre aceita o artigo. Mas assim que a gente tem um feedback, a gente adequa e já busca outra revista. Então, isso é comum, né? Então, nessa busca pela nova, a gente simplesmente esse arquivo e ele já cai no template da nova revista. Aí, aquele trabalho todo de formatação já... Bom, acho que é isso, então, mais alguma dúvida? Muito bom. Rafael. Esther, e aí? Eu gostei, eu acho muito legal. Eu acho que agora a coisa é que a gente tem que ir fazendo e dando Google e aprendendo, não tem jeito, né? Exatamente. Já deu para dar uma visão bem legal, assim. Enfim, depois que a gente estiver fazendo, eu acho que a gente vai lembrando melhor aí das coisas que vocês estão falando. Mas eu acho que o negócio é assim, eu acho que toda vez que mexe com programação, eu tô fazendo assim, né?
você senta e vai jogando tudo no Google e vai achando e vai aprendendo. É o jeito de treinar. Aí parece difícil no começo, né? Depois começa a clarear um pouco as ideias. Mas eu acho que foi muito legal. Eu gostei bastante. Eu não conhecia, nunca usei o látex. Vou tentar fazer agora. Bom, se vocês precisarem de alguma coisa, assim, se eu puder ajudar, eu também não tenho grande experiência, mas, assim, é o que você falou, é fazendo e aprendendo. Depois que o Henrique, né, e o Marcos me apresentou isso aí, eu também adotei como opção, porque realmente facilita. Queria parabenizar aí a turma, né, muito organizados vocês, muito bom. Pena que o Orlando não está aí para ouvir, tá? Parabéns aí, Rafael, pela apresentação. Obrigado, Marcos, pelo livro, tá? Rafael, a gente pode, na medida que, por exemplo, a Esther comentou, ela desenvolve um artigo... Pessoal. Rafael. Oi. Digamos que a Esther fez um artigo, mandou para uma revista, e depois nós podemos utilizar o próprio arquivo dela como template. Que ela já executa as tabelas, várias figuras, entende? Que já fica disponível. Como eu vi que no template você pode fazer o download, só que eu não sei como usar esse PDF como download. Essa é uma coisa. Você não sabe usar o PDF? Não entendi essa pergunta. Usar o PDF como template. Não, PDF não. Tanto que se você, por exemplo... Vai o conjunto, né? É o conjunto, exatamente igual o Danilo falou, que você precisa, na verdade, é do código, né? Do ponto TEC lá. Do conjunto. Do TEC, do CLS, do PDF, tudo junto para você. Seguras, né? Das seguras, tudo junto. Como que eu posso usar o artigo da Esther como template, então? Dentro do Overleaf eu faço uma cópia, coisa assim. Isso, exatamente, tem como fazer uma cópia. Se você voltar aqui, vocês estão vendo minha tela ainda? Você voltar aqui na área de projetos, clicar com o botão direito, não, aqui, ó, fazer uma cópia. Tá, ele cria uma cópia, aí ela pode compartilhar com você. Bota outro nome, né? Isso, renomeia, coloca, renomear, Legal. Porque hoje cada revista tem um template, né, Rafael? Aí muda às vezes um pouco. Isso. E eles estão sempre atualizando, né? Então o ideal mesmo é você pegar o template do zero, eu acho. Do zero. Pegar o template do zero e é isso. Obrigado, gente. Valeu. Acho. Na área de geotecnia, as grandes revistas Geotechnique, Geotechnic Letters, tem todos os templates já. As maiores revistas tem já em LaTeX já. Então fica fácil porque já está lá, né? Faz quanto tempo que você já está mexendo com ele? Eu mexo desde 2008, mais ou menos. Então um cara que tem experiência, me colocou até sob pressão para dar esse workshop aí na hora que eu vi o Danilo. Não, foi Danilo. Foi muito bom. Danilo, você utiliza muito para fazer gráfico? Como? Também manja aí. Você faz gráfico no LaTeX também? Eu geralmente faço matemática que é mais precisa, né? E tu traz para o LaTeX, né? Gera figura mesmo. Mas dá para fazer também, mas é mais complicado. Às vezes as figuras polígono, alguma coisa assim, dá para fazer. Mas como a gente tem as outras ferramentas, né? Que vocês conhecem também, o MATLAB, o Matemática, e para gerar algum resultado, aí só converte e joga no LaTeX, né? Entendi. Vou dar uma olhada. Valeu, Esther. Obrigado, Luciano também. Luciano também entende bastante aí. Eu acho, Rafael, que a gente pode fazer um template para as dissertações e teses da FEC, né? Que eu não sei se tem, que eu não achei. Não tem, eu vi, não tem. Tem da IFISH, tem vários da Unicamp. Tem do IMEC, mas o nosso não tem, né? Não tem, isso é bem interessante. E como poderia gerar um template? A gente pegaria um que tem base o Luciano e o meu, mais ou menos, do Marcos, que foram feitos no TEX e deixaria o esqueleto, né? Já armado para outros alunos. Seria uma ideia boa mesmo. Seria sucesso mesmo.
dissertação e tese, né? Danilo, a sua tese você fez no TEX? Tudo, claro, tudo. E Tanto você mestrado se baseou quanto na doutorado. Então já tem Na BNT. Na BNT. Isso, na BNT. Então poderia ser uma boa opção. Talvez A pegar do Luciano também, né? A minha do Luciano. Acho que Luciano. o Luciano escreveu, ele está escrevendo, não sei se a tese em si foi no TEX, mas O meu foi no TEX, até a referência bibliográfica que eu estava falando para o Rafael, o sítio online, ele já converte tudo na BNT, né? Eu estou usando o LaTeX, sim, mas eu não estou fazendo no Overleaf, estou fazendo num plugin do Eclipse. Então é praticamente a mesma coisa, não vai mudar muito. Não, o código é LaTeX. É verdade, é verdade. Legal. Então pode já servir de exemplo, o que né? a gente podia pegar era colocar a estrutura principal, né, que é aquele comecinho lá. A estrutura principal. Capa, folha de rosto. E em vez de texto, a gente só coloca, tipo, texto assim, inserido. Isso. E aí alguns exemplos de tabela, de quadro, de figura, como que é a citação. E bibliografia. Na verdade, porque tem gente que não gosta. Então, o modelo que vem de cima para baixo. A gente pode usar, nós mesmos usar nesse justamente. O IMEC já tem, eu acho que a Beleza, física Rafael, também. parabéns Tem pela vários apresentação, institutos. ficou muito bom. Parabéns, Rafael, foi bom demais. Rafael, Obrigado, pessoal. Obrigado por terem... Só a última coisa. Como que esses templates podem ficar disponíveis no Overleaf? Dá para fazer um upload? Ou acho que quem tem a conta paga? É que, na verdade, ele já fica lá direto, professor, todos os projetos. Você pode disponibilizar não necessariamente um link para o Overleaf, você pode disponibilizar um zip, com aquele, com esse modelo. E aí cada um usa a sua plataforma, por exemplo, o Luciano usa uma outra, o Danilo provavelmente usa outra, não sei. Então, você com esse zip, você abre onde você quiser. Boa. Quem que é o mestre de cerimônias aí para encerrar? É o Jaime? Parabéns, Rafa. Beleza. Parabéns, Rafa. Show de bola. Parabéns, muito obrigado. Tinha bloqueado aqui. A Esther, chama a Esther então para finalizar aí. Já. Já voltei aqui. Aqui eu tô com o áudio. Na real oficial, Mas cadê ele? Ele não tá aí, então vai sobrar para você mesmo. Eu? Representante do Laut. Ou o Zé Carlos, a Natália, o Indy. Por que o Jaime não tá falando? Não entendi. Já estou. Eu tava no telefone, tinha bloqueado. O áudio. Pessoal, pediu. Então, beleza, pessoal. Beleza. Professor. Foi muito bom, Rafael. Parabéns aí. Eu acho que na engenharia a gente está tentando usar isso. Tem que usar o LaTeX. Link. O pessoal do Laut depois disponibiliza o link e a gente coloca também lá no site, ou depois alguma coisa que é uma parte que a gente fizer do laboratório. E vocês podem compartilhar também com quem vocês quiserem. A ideia é que quanto mais padronizado for, melhor pra gente, né? Outros grupos também, se quiserem usar, é uma boa. Muito bom, muito bom. Beleza, pessoal. Boa tarde para vocês aí. Bom Boa trabalho. Tarde, bom dia. Valeu, Rafael. Gente, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Parabéns. Bom rever.